Agora, virando a página aqui, vamos para o quarto clube do dia aqui do episódio, que é o Red Bull Bragantino. Né, a gente, já falei aqui algumas vezes que a gente felizmente trabalha com o Red Bull Bragantino já há quase 6 anos no Outfield, conhece bastante a realidade do clube. Até o pessoal ficou um pouco chateado comigo ano passado aqui quando eu falei que torcia muito para que o Red Bull não caísse, não só porque é cliente, mas porque eu acho que eles fazem muita coisa legal, que é exemplo para o mercado aqui no Brasil, então não mereciam a punição de um rebaixamento ali para o trabalho e felizmente escaparam do rebaixamento no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um clube que opera, né, no modelo clube-empresa, já desde o momento em que a Red Bull fez a aquisição do Bragantino lá em 2018 para 2019. Não é SAF, né, então por isso eles divulgam menos números do que as SAFs, porque as SAFs estão sujeitas à regulação, né, o Red Bull invariavelmente não está, mas a gente tem acesso aqui a alguns números que estão no relatório convocados, algumas até premissas que o César Graffietti estabelece ali para chegar nos números. Mas vamos lá, né? São números bem relevantes. Quando a gente fala do Red Bull Bragantino aí, né? Bragança Paulista é uma cidade que tem mais ou menos seus 150 mil habitantes na região de Atibaia, aqui em São Paulo, então é uma cidade de interior, mas o clube consegue se posicionar ali como uma receita de 500 milhões de reais, né? No top 10, né, do Campeonato Brasileiro, então bastante relevante, que se divide entre 16% da receita de televisão, 42% da receita de patrocínio, e não é surpresa para ninguém que a Red Bull Bebidas, né, globalmente tem essa estratégia de investir muito no patrocínio de ativos proprietários, né, faz isso na Fórmula 1 com 2 equipes, uma delas multicampeã, faz isso com o Red Bull Leipzig, faz isso com o New York Red Bulls, faz isso com o Red Bull Salzburg, com o Red Bull Bragantino e vários outros clubes ao redor do mundo. Então essa receita de patrocínio aí representa, a grosso modo, 42% do total, puxando, né, o carro-chefe aí da receita. Venda de atletas, outros 24%. E o B2C, né, esse desafio que a gente vive muito no dia a dia com eles lá em Bragança, de conectar mais Red Bull Bragantino com a cidade, com a região, né, o B2C aí representando entre 2% e 3% do total, desafio de fazer cada vez mais. E eles, antes de passar a bola para o Chataque aqui, têm feito uma série de novas iniciativas ao mesmo tempo, né? No passado a gente falou muito sobre o novo centro de treinamento em Bragança Paulista, que tem uma infraestrutura inacreditável, né? Eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes e poucos clubes no mundo têm uma infraestrutura, né, de formação, de treinamento como o Red Bull Bragantino tem. Recentemente também inauguraram o estádio municipal, né, estádio provisório com retrofit, que ficou muito legal também. A seleção brasileira feminina jogou lá segunda-feira amistoso contra o Japão, um estádio menor, mas com uma experiência de dia de jogo super bacana, porque eles em paralelo vão fazer a reforma, né, do Nabizão, o estádio que historicamente sempre abrigou ali o Bragantino. Ele vai ser, né, boa parte dele vai ser demolido e vai ser reconstruída o estádio ali no local. Então, muito investimento em infraestrutura também, que é um negócio que chama atenção, né, quando a gente olha os números do Red Bull Bragantino, que investiu ano passado 300 milhões de reais em infraestrutura, justamente por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então, quando a gente fala de clube-empresa, investimento, construção a longo prazo, parece ser exatamente o que o Red Bull está fazendo, né? A Red Bull olhando para o Bragantino e para a cidade de Bragança Paulista e para o futebol brasileiro, né? Não, com certeza, Pedrão. Você deu uma aula aí sobre o Red Bull, mas começando ali, né, pelo comandante da Nau ali, eu acho que o André talvez tenha sido uma das entrevistas mais especiais que a gente teve Uhum. aqui, justamente porque o carinho que ele tem com a formação dos atletas, né, a questão da formação do cidadão, todos os trabalhos que são feitos ali para a construção não só da base como um todo, mas de todo um projeto, né, não só social, mas eu acho que Sim. vinculando a parte social com tudo que o clube representa para a região, acho que é muito importante. E quando você olha um centro de treinamento de ponta, mas você também olha o clube entendendo algumas características e necessidade de ajuste de rota, eu entendo que, assim, tirando toda a parte de números, que eu acho que você já deixou muito bem delineada, receitas operacionais muito bem consolidadas, até de fato, assim, se a gente sabe que a Red Bull, ela vai sim colocar dinheiro em patrocínio, você já olha de 23 para 24 uma redução robusta desse valor. Por Uhum. quê? Porque o clube vem aumentando as suas receitas operacionais. Então, você vê que a Perfeito. intenção, não conheço especificamente quem está por trás da patrocinadora, mas você vê que a tendência é deixar o clube saudável. E a gente já falou isso aqui no Bahia e vale repetir pro Bragantino. A intenção de qualquer dono, né, de clube, qualquer investidor de clube, é justamente fazer aportes robustos e a partir do momento
em que as receitas vão crescendo organicamente e ficam sustentáveis, você desalavanca os investimentos e deixa o clube seguir num patamar natural, né, do seu próprio tamanho, de suas próprias capacidades. E aí, eu acho que aqui a análise é financeira, mas me chamou muito a atenção a questão esportiva. Por quê? O Bragantino, ele é um clube que ele tem como política, né, de contratação, sempre contratar atletas jovens. E no ano passado, eu acho que ficou inequívoco que todo mundo, quando viu o Bragantino se colocar naquela situação, talvez tenha faltado ali um pouco de mais maturidade no elenco, tanto que o gol salvador é do Sacha ali na penúltima rodada, né, na Arena da Baixada. Então acho que ficou muito vivo, né, aquela situação. E aí quando você olha, eu sempre brinco, né, a gente tá olhando 24, mas tem que olhar um pouco 25, né? E quando você olha a política de contratações do clube em 25, já traz aí um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de cancha para esse elenco. E o resultado até aqui, que a gente grava, é espetacular. O Bragantino tá no top 4, né, do Campeonato Brasileiro e já vem mostrando um elenco não só mais equilibrado, como acertando dentro aí desses últimos anos o que a gente chama ali do que fazer, mas também do que não fazer, né, Pedrão? Perfeito, cara. E você falou do André, né? O André Rocha, para quem não o conhece, é o CEO do Red Bull Bragantino já há 2 anos e meio, se eu não me engano. Se eu estiver errado, ele pode me corrigir depois, mas acho que é isso. E é um cara nota 1 milhão, além de ter uma bagagem executiva muito legal. É um grande líder no dia a dia, né? Você vai lá no centro de treinamento, no escritório, você vê que tem uma relação muito boa dele com todo mundo. E ao mesmo tempo ele tem um time de executivos muito legal, né? Desde o Fábio Donatelli, o Rafa Fidelis, o Gui Matarazzo, enfim, são caras que trabalham muito e vivem muito o clube, né? Então, tudo que a gente faz com eles lá, quando a gente fala do programa de sócio-torcedor, dos planos, da conexão com a cidade, tudo é muito pensado em todos os níveis. E no futebol é a mesma coisa, né? E no futebol existe essa limitação autoimposta por eles, por conta da identidade Red Bull, da marca no mundo inteiro, de formar atletas, de desenvolver talentos, que ano passado, quando o clube se viu em situação mais complexa, esportivamente falando, naturalmente jogou contra, né? Você tem jogadores que nunca passaram por uma situação de alta pressão, enfrentar um rebaixamento, etc. Então, eles fizeram esse pequeno ajuste aí no elenco para essa temporada, que a gente tá vendo surtir um grande efeito, né? O próprio o Seabra, que é o técnico do Red Bull Bragantino hoje, né, havia sido demitido do Cruzeiro antes, assumiu o Red Bull na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado, depois da saída do Pedro Caixinha, e vem fazendo um trabalho desde então muito consistente. E aí, para fechar aqui, só colocando alguns números também, que é legal, né? Quando a gente fala de clube empresa ou de SAF, né? Daquela questão de modelo societário, modelo de gestão, e a gente bate muito na tecla do endividamento, né? Dívida não necessariamente é um negócio ruim, né? Você ter alavancagem controlada funciona, e o Red Bull mostra isso, né? Eles têm sim uma dívida na casa de 100 milhões de reais, muito voltada para os investimentos que estão sendo feito agora, que eu acabei de comentar, e um clube que tem, se pegar os últimos anos, né, os últimos 4 anos, um resultado líquido acumulado de 120 milhões de reais. Então, assim, além de tudo isso que eles estão fazendo, ele dá lucro. E além de tudo isso que eles estão fazendo, se pegar os últimos anos todos, essa dívida deles não necessariamente tem um carrego grande, né? Ele não paga tanto juros quanto outros clubes pagam. Então, a gestão de caixa é muito eficiente. Perfeito. Não só de caixa, como de CAPEX também, né? Que é justamente o que o Pedrão acabou de explicar. É o investimento em infraestrutura. Então, se você olhar para esses 100 aqui, você tem que olhar, um pedacinho está no centro de treinamento, um pedacinho está na reforma do estádio municipal, o outro pedacinho está na reforma aí que a gente vai ter do Nabib Chedid, né? Então, assim, isso é muito legal, né, Pedrão? Porque se eu puder falar assim, olha, eu gostaria que a empresa se alavancasse, é para isso, né? Sim. É para deixar a infraestrutura. Então, não sei, mas vamos imaginar que o novo estádio fique pronto. O estádio municipal, ele vai atender a base, ele vai atender, de repente, o Esfera, que tá ali na região, ele vai Sim. atender o futebol feminino. Então, ganha a cidade como um todo. E talvez eu acho que o Red Bull hoje, ele é o maior exemplo para projetos cuja fanbase ela vai ser construída ao longo das décadas. Então, se você não compra alguém que já tem a paixão envolvida, que tem ali aquela questão de um longo tempo, né, de quase às vezes um centenário aí de paixão, o que o Bragantino tá fazendo é apostar no médio e longo prazo, né? Claramente, muita visão de longo prazo, que é o que a Red Bull sempre fez, né, no mundo inteiro. Não à toa, é multicampeã em todas as modalidades
nas quais participa. Então, vamos aguardar aí. Tudo promete um bom 25 para o Red Bull Bragantino. Nesse momento, se eu não me engano, o líder ou vice-líder do Campeonato Brasileiro ali, brigando de igual para igual com o Palmeiras e com o Flamengo.